Olá, bem-vindos, Matheus, canal MFC Gestor. Nessa série de vídeos nós vamos trabalhar sobre o cadastro de produto e a confecção de custos dele. Em específico, nesse primeiro vídeo aqui, nós vamos aprender uma coisa que eu, como gestor de empresa, preciso várias vezes, também principalmente pela minha atividade, transferir ou fazer com que a informação de uma planilha conste em outra. Então, nesse cenário, a gente utiliza no Excel uma fórmula específica chamada PROCV ou PROCV, tá? E essa fórmula, o que ela faz? Com base em um índice de uma tabela, ela leva a informação para outra tabela. Vai ficar bem legal porque você vai ver que dá para usar em vários cenários. Por exemplo, digamos que você tem um relatório aí e tem as informações de produto numa planilha e o relatório de vendas em outra e queira constar um determinado campo de uma para outra. Então você vai utilizar essa mesma fórmula aqui. Bom, vamos pôr a mão na massa aqui, mas antes, deixa eu combinar com vocês o seguinte. Vamos criar um cenário, né? Não sei se vocês já assistiram o meu vídeo sobre custo variável, onde eu faço toda a abordagem sobre custo, mas nós precisamos ter um norte para onde nós estamos indo. Como a ideia é criar um cadastro de produto e eu preciso de uma informação que todos saibam que está sendo criado, né? Até porque você pode já ter experiência no Excel, ou está começando agora, ou mesmo já tem uma indústria ou uma empresa, ou vai estar pensando também criar o seu próprio negócio. Nesse cenário, a gente precisa de uma visão comum. E eu achei a principal visão aqui como se a gente fosse montar uma casa de bolos ou uma padaria. Então, o que nós vamos fazer? Como se pegasse um livro de receita e colocasse ele dentro do Excel ali. Então, nós vamos ter os ingredientes, o próprio produto que a gente está fabricando, o bolo, para que a gente consiga utilizar essa fórmula do PROCV num cenário real para você poder aplicar, tanto para ter essa planilha em mãos e poder controlar o teu custo, como também visualizar outros cenários aí do seu dia a dia, onde você precisa de informação de um local para transferir a outro. Beleza? Então você vai seguir aqui para o Excel, vai em arquivo novo, tá? Cria um arquivinho novo. E aí você vai começar com o cadastro em si. Então aqui nós vamos chamar de cadastro, né? Olha só, você clica duas vezes. Às vezes eu faço as coisas rapidinho, né? Acabo esquecendo. Mas aqui é um duplo clique, o segundo botão renomear, ok? Então você vai vir aqui na célula. Vamos dar um espacinho para depois a gente colocar um título. Então nós vamos começar aqui os cabeçalhos do nosso cadastro, os campos, tá? Então, no primeiro campo, nós vamos chamar de código. Aliás, o código é o elo que vai ligar as duas coisas, o código do produto aqui e o código lá. Você vai poder ver no seu dia a dia que, de repente, você tem, por exemplo, num cadastro de pessoas, o CPF ou o CNPJ, que é um código. Agora, esse código é importante que ele seja único e que lá nessa planilha de cadastro ele esteja também ordenado. Depois eu também mostro durante os vídeos como ordenar, ok? Nesse cenário, acabamos de criar aqui o campinho código, que vai ser o código do nosso produto. Ele vai poder ser composto por números e letras, ou letras, conforme for a sua realidade. Para nós, eu vou trabalhar com número, que fica mais simples. Então, nós vamos colocar código, aí nós vamos colocar um campinho que é bem importante, né? Para a gente saber o que é esse produto, chamado de descrição. E como o nosso objetivo é uma planilha para controlar o custo variável, nós vamos precisar, para identificar rapidamente de qual é a quantidade eu coloco, com base num campinho do cadastro de produto, que seria a unidade, para falar se ele é em gramas, se ele é em quilos, né, em unidade mesmo, né? Então nós vamos chamar aqui de unidade. Unidade. Legal. Bom, agora feito esse cenário de criar essa primeira parte do cadastro, o que a gente precisa? Começar a colocar a receita. E como que a gente vai fazer isso? Aliás, como essa trilha de vídeos é Excel para gestores, uma coisa que vocês vão ver eu falar muito nos vídeos era assim, olha, antes de sair criando uma planilha, pense um pouquinho de como que ela vai ser delegada para uma outra pessoa poder utilizar. Então você vai sempre pensando em facilidades, né? De efeito didático agora, até porque depois eu vou utilizar isso para ensinar um outro conceito para vocês, eu vou fazer um cenário bem simplista, que é criando uma abinha, como se fosse páginas do caderno, para cada receita que a gente tenha, tá? Então vamos voltar aqui, olha só.
O que eu vou fazer? Aqui embaixo você tem uma opçãozinha chamada, aqui é um botãozinho de mais, né? Onde você vai inserir aqui, olha, deixa eu ver se eu consigo pôr uma marquinha, tá aqui, aonde você vai inserir uma nova planilhinha. Veja só, então eu clico nela, ele vai inserir a planilha, faço o mesmo trabalho, clico segundo botão e coloco o nome para ela. No nosso caso, eu vou colocar bolo de chocolate. Se você gosta de bolo de chocolate, aliás, eu gosto, mas eu não sei fazer, tá? Então, o que vocês vão ver aqui, não deem risada, porque talvez eu não entenda quase nada da parte de, como é que se fala? Fazer um bolo, ok? Então, eu vou chutar algumas coisas e você que entende de bolo aí, com certeza vai falar, nossa, de Excel até vai, mas de bolo, hein? Bom, legal, gente. Ó, criei aqui o bolo de chocolate. E aí, nesse cenário, o que é que eu vou precisar? Imagina só. Imagine que você esteja lendo lá o livro, lá, né? O caderninho de receita. Quais itens que você vê lá no começo, lá? Ingredientes, assim, não vê? Ingredientes, aí ele começa, olha, 2 ovos, meio litro de leite, ou uma xícara, tal, né? Então, o que nós vamos começar aqui, só que como nós vamos precisar amarrar uma coisa na outra, nós vamos chamar aqui de código do ingrediente, tá? Deixa eu dar um zoom aqui, né, para ficar melhor para vocês verem. Olha, código do ingrediente. Legal. Aí nós vamos trazer para cá, o que eu quero? Que quando eu venho aqui, digite, por exemplo, eu venho aqui e faço um cadastro, né? Então, nesse cadastro, vamos pensar já assim, ó, que eu tenho lá no cadastro. Eu vou lá, coloco farinha de trigo. Vou pôr tudo em maiúsculo. Fica padronizadinho, farinha de trigo. Legal. Tem fórmula no Excel, viu, gente, para deixar em maiúsculo, mas por hora nós vamos digitando mesmo. Eu vou colocar a unidade, a farinha é em quilo, né? A gente vai no supermercado e compra 1 quilo de farinha. Então, qual que é a ideia? Eu venho aqui, ó, vou colocar o 1 aqui e eu quero que aqui deste lado, ó, desse descrição, já conste, já traga para mim automaticamente farinha de trigo, certo? Então, como que nós vamos fazer isso? Aí nós vamos iniciar o uso da fórmula. Esta fórmula, gente, ela vai requerer alguns parâmetros. O que você precisa imaginar é assim, é como se você desse uma ordem para o computador, ó, vá até a outra planilha, procure este código e me traga tal valor, tá? Tal correspondência de valor. Para isso, é interessante que você saiba que quando você constrói a tua planilha de origem, tá? Aqui eu estou falando do cadastro de produto, mas poderia ser aquele cadastro de pessoas que você tenha, tá? Elas têm que estar organizadas assim, olha, cada propriedade do cadastro, ou seja, cada campinho do cadastro, ele esteja em uma coluna do Excel aqui. E cada pessoa ou cada produto esteja em uma linha do Excel, nessa ordem, né? Então, nesse cenário, nós temos aqui, olha, 3 colunas, tá vendo? 1, 2, 3 colunas. Por que eu estou contando ela? Porque lá na hora de pegar a informação e falar para retornar, o Excel vai perguntar em qual coluna que está o valor que você está querendo recuperar. E aí eu vou ter que saber disso, tá? No nosso caso, é a coluna número 2. Então, vamos a esse cenário. Mas antes de seguir para lá, é interessante que a gente tenha mais de um campo aqui, mais de um registro, para que a gente já possa colocar aqui, ó, o 1, o 2, que vai ser, por exemplo, o leite, né? Então, eu tenho que ir cadastrando eles aqui. Então, vou fazer o cadastro rapidinho, ó. Leite, o leite ele é controlado em litros, né? Aí nós precisamos do que mais? Deixa eu ver, ovo é importante para fazer bolo, até onde eu sei, vai ovo. E o ovo a gente compra em dúzia, mas quando a gente vai utilizar, a gente utiliza em unidade, não é? Então nós vamos cadastrar também aqui em unidade. Que mais que vai? Eu lembro que minha mãe mandava eu ir comprar na padaria fermento, né? Então vai o fermento. Fermento biológico, se eu não me engano o nome, fermento biológico, eu vou pôr sem acento mesmo, fermento biológico, ok. E o fermento a gente controla em quê? Em gramas, né? Então me dê tantas gramas de fermento. Assim também vai ser colocado no bolo. O que mais que a gente vai precisar para fazer o bolo de chocolate?
o próprio chocolate, né? Então, aqui nós vamos colocar o código 5. Perceba que eu estou codificando os produtos aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5 agora, né? E aqui nós vamos colocar o nosso chocolate em pó. Chocolate em pó, ok? E o chocolate em pó também vamos controlar em gramas para que ele tenha condições de ser listado. Bom, já temos 5 itens no nosso cadastro, vamos começar a utilizar aqui então. Então, olha, para utilizar uma fórmula no Excel, você tem várias maneiras, tá? A mais básica é utilizar aqui em cima, olha, você tem um FX aqui e isso significa para o Excel que fala que eu quero colocar uma fórmula. Então, quando eu clico aqui, ele vai me trazer essa caixa de seleção e você vai digitar assim, ó, PROC-V ou PROC-CV, tá? Aí ele vai dar um IR aqui e ele pesquisa quais são. Aqui ele te dá uma pequena descrição do que é esse conteúdo, né, ou do que é que ela faz. E aqui também com as linguagens do Excel aqui, ele está falando que ele vai procurar um valor em uma outra tabela. Bom, aí você vai dar um OK e ele vai abrir essa caixinha de parâmetros, digamos assim, tá? E ele vai especificar, se você for ver, conforme eu clico nessas caixinhas, ele vai trocar aqui a descrição do que é. Olha só, então eu vou clicando, ele vai me falando quais são os conteúdos que são para cada parâmetro desse. A primeira pergunta que ele faz é valor procurado. Então, no Excel, dentro dessa caixinha de seleção, você pode tanto digitar como você pode procurar um determinado valor. Para procurar, você tem essa setinha aqui, olha, e nessa setinha ele vai abrir a caixinha para que eu comece a procurar um valor dentro da minha planilha. Na prática, ele vai retornar um endereço de célula, tá? Depois eu vou falar com mais detalhes isso, olha. Então, ele apareceu aqui argumentos da função, eu vou clicar lá, qual que é o código que eu quero procurar lá? Este aqui, olha, então é o 1. Quando eu já tenho a informação, note que ele traz para cá a referência onde está, que é a A3, tá vendo? Então, ele trouxe para cá. E aí, o que eu faço? Aqui do lado direito tem essa setinha apontada para baixo. Então, conforme você clica aqui, ele volta lá para a caixinha onde estavam os parâmetros. Pronto, ele já sabe. Inclusive, o Excel já mostra o conteúdo que vai dar de resultado este valor que você colocou aqui. Perfeito, vamos para o próximo campo. Matriz tabela, você entenda o seguinte, o Excel está perguntando aonde está a origem com todos os dados disso daí. E matriz para ele é uma coisa que envolve, igual eu já expliquei, nas colunas são os campos e nas linhas os registros. Então ele está querendo, quando você tem um cruzamento para cá e para cá, assim, formando igual o próprio Excel, é uma matriz. Então ele pergunta qual que é a matriz que você quer. Na prática aqui também o nome técnico que se dá para isso, ele quer um range, que é um intervalo de registros. Mesmo cenário para a gente selecionar. Clico na setinha e aí ele vai abrir a seleção. Só que agora notem o seguinte, ó, ele abriu, mas não é suficiente que eu esteja nessa planilha. Eu vou ter que mudar para essa aqui embaixo, para o cadastro. E o Excel vai me acompanhando ali, sem problema. Olha só, cliquei em cadastro, note que ele já mudou aqui, falando que eu já vou pegar essa informação da planilha de cadastro. E aí, ao invés de selecionar uma só, eu vou clicar com o mouse, segurar e arrastar até o final aqui. Note que agora, ao invés de colocar somente um valor, ele colocou o seguinte, aqui ó, A3, 2 pontos até C7. Inclusive, aqui ficou uma coisinha errada, olha. Ele tem que ficar somente uma vez o cadastro. Então, olha só, clica aqui e vou fazer de novo, tá? Perfeito, agora ficou certo. Assim que eu soltei, ele já trouxe para cá um intervalo. Agora ficou certinho, olha aí, ó. Cadastro, exclamação, A3 até C7, e ele já falou qual é o conteúdo que tem ali dentro. Ótimo. Lembra que eu disse que nós temos 3 colunas? Agora ele pergunta para mim qual que é o índice da coluna, qual que é a posição que você quer retornar. Então, quando você clicar aqui, ele já fala aqui também, olha, que será o valor retornado de lá. Eu quero, lembra que na coluna 1 era o código, na coluna 2 a descrição e na 3 a unidade. Então, eu vou falar para ele que eu quero o número 2, que é a descrição.
Então ele trouxe para cá e ele já sabe, olha só, descrição. Se eu colocasse aqui 3, ele ia trazer quilo. Se eu colocar aqui o 1, ele traz o próprio código de lá que é 1, né? Então no nosso caso eu quero o 2. Bom, gente, agora nós chegamos nesse procurar intervalo aqui, que assim, nem sei por que ele pergunta isso daqui, por padrão deveria ser falso já isso daí. Isso daí ele diz assim, olha, se eu for lá procurar naquela origem, naquela matriz que você informou e não existiu o valor, você quer que eu traga uma informação falando que não existe ou você quer que eu, que eu traga o valor mais próximo? Gente, na prática a gente sempre usa isso aqui falando, ó, traga o valor exato. E para trazer o valor exato, aqui ele pergunta, é como se a pergunta fosse assim, quer que eu traga o valor mais próximo? Você vai falar não. Só que no Excel ele não entende não, ele é falso ou verdadeiro. Então, pode até anotar aí, falso. Você vai sempre, 99% das vezes você vai escrever falso nesse campo aqui. Porque você quer a correspondência exata, tá? Então, fiz isso, já coloquei falso e ele, inclusive, agora já sabe que é para devolver a farinha de trigo nesse cenário. Então, vou dar OK aqui embaixo, olha só. E aí, ele trouxe para cá. Tanã, né? Olha lá. A farinha de trigo já consta aqui. Então, eu tenho lá o 1, não precisei digitar farinha de trigo e ele trouxe para cá. O que mais que a gente precisa aqui? Trazer a unidade. Então, agora vocês já sabem, né? Vamos trazer a mesma unidade para cá. Seguindo o mesmo exercício. Eu posso clicar lá no função e ir de novo. Só que agora eu já vou ensinar um outro passinho. No teclado, você vai apertar a tecla de igual. Aí ele abre para cá. E você começa a digitar a fórmula. Você vê. Então, note que ele já vai procurando dentro das possibilidades de fórmula do Excel qual é a que você precisa. Uma vez que você ache, tem a teclinha Tab. Note que eu não estou pressionando nada, só digitei o PROC CV e está lá. Agora eu vou pressionar o Tab no teclado, olha só. Assim que eu pressionei, ele completa a informação ali e já colocou um parênteses, que significa que a fórmula começa dali para frente, ok? Então, olha só, coloquei, ele já perguntou, só que agora eu não preciso clicar naquelas setinhas para ir navegando. Eu posso vir aqui e clicar direto já, olha, já vai estar funcionando, tá vendo? Se eu quero passar para o próximo argumento, eu aperto o ponto e vírgula e aí automaticamente o Excel passa para o próximo argumento. Tá vendo ali que ficou em negrito na tela? O valorzinho, ele mudou para o matriz tabela. Então, conforme você decorar, esse formato de inserir aqui é mais rápido, tá? Para quem vai avançando no Excel, esse formato é mais rápido, mas nada impede que a qualquer momento você acione novamente o FX e ele vai voltar naquela caixinha que nós fizemos. Então, olha só, pressionei, ele voltou para cá e agora nós vamos seguir aquele formato de clicar na setinha e fazer a seleção lá. Vou fazer igualzinho. Só que agora você já sabe o que é o número do índice. No outro nós pedimos o 2, que era a descrição. Nesse nós vamos pedir o 3, que é a unidade. Aqui você também já sabe que é sempre falso. Vai dar um OK e está lá a unidade. Então, conforme eu digito, ele vai trazer para cá. E o número 2 ele não trouxe, mas eu posso vir aqui, olha, selecionar esse item. Vou selecionar os dois, vou dar um Ctrl C, um editar, copiar, Ctrl V aqui embaixo. E olha aí, ele trouxe para nós o leite, né? Se a gente for observar aqui, o número 2 é o nosso leite, trouxe automático. Se eu deixar aí agora e copiar essa fórmula para a linha de baixo, veja só, agora ele me trouxe um erro. Por quê? Na coluna 1, aqui onde é o código, está vazio. E vazio não existe na nossa lista. Só que se eu vier aqui e colocar o número 3, olha só, aí ele trouxe, é o ovo. Porém, então agora você começa a entender aquele falso. Ele não traz uma correspondência próxima, ele traz um erro. Esse erro é de ND aqui que não existe lá na outra, tá? Não definido, tal, não tem. E aí basta que eu vá preenchendo os códigos aqui e ele vá trocando. Só que é importante, o Excel tem um recurso que ele
ajuda a gente na maioria das vezes, mas em alguns momentos pode dar uma pequena confusão. Então é importante você aprender isso aqui, olha só, que o Excel ele vai automaticamente trocando os endereços das fórmulas para a gente. Então veja só, na primeira nós temos aqui a fórmula, não sei se está dando para ver certinho aí, mas nós temos aqui ó, A3 que corresponde a essa. Aí nós temos aqui um pedacinho aqui que ele fala da A3 até a C7, que corresponde ao range, ao intervalo da matriz lá na outra, né? E depois a gente segue só com parâmetros digitados, que é o 2 e o falso. Só que na linha de baixo, onde estava A4, ele acertou, porque agora, quando eu copiei para baixo, eu quero pegar agora o valor da A4. Porém, aqui ele errou, veja só. Na outra planilha, ele está trazendo o A4 e o C8. Qual que é o efeito disso? Que se nessa linha aqui, ó, eu decidisse trocar as ordens, eu vou começar a minha receita pelo leite. Legal, ele ajustou. Aí eu quero colocar a farinha. Pô, trouxe um erro. Por que isso? Exatamente porque eu estou mandando ele buscar da A4 em diante. Então, se você vier aqui na planilha de cadastro, olha a A4. Viu? Ela começa com o leite. A farinha ficou para cima, na A3. Então, o Excel, com essa intenção de nos ajudar, acabou atrapalhando nessa fórmula aqui. Ou seja, conforme eu fui mudando, olha lá, ele foi trocando todas as referências. A mesma coisa aconteceu aqui do lado da unidade. Olha, ele foi trocando as referências. Toda vez que eu copio uma para baixo, ele vai ampliando essa matriz até que eu chegue na informação. Olha lá, ele está lá na A5 até C9. Então, não é isso que eu quero. Eu quero da A3 até a C7. E aí tem um truque aqui no Excel e você vai fazer assim, olha, você vai falar para ele, Excel, eu entendo que você gosta de ir trocando para me ajudar, só que em alguns casos eu não quero que você troque ou que você ative esse recurso de autoajuda aí, né? Então, nesse cenário, você vai fazer assim, olha, você vai clicar aqui, pressionar o F4, uma vez, ele vai colocar esse símbolo de cifrão na frente. E esse símbolo significa que eu bloqueei o registro, essa função do Excel de troca do intervalo. Então, olha só, agora quando eu dou um OK aqui, ficou com o cifrão. Se eu fizer um Ctrl C e um Ctrl V para baixo, olha lá, agora funciona a farinha de trigo aqui porque ele está pegando da referência A3. Vocês entenderam isso? Então, quando você estiver aplicando a fórmula no seu dia a dia aí, que você for colocar, observe muito bem se esse intervalo da matriz não está sendo trocado ao copiar de uma para outra. Ó, vamos ajustar aqui também para nossa unidade e copiar. Aliás, eu não preciso toda vez copiar não, tá vendo esse quadradinho no cantinho? Se eu vier aqui e der um duplo clique, ele copia para todo o intervalo que já está marcado para baixo. E agora eu consigo ter a informação. Então veja só, vou copiar aqui agora para mais para baixo, aqui vou pôr vários aqui, ó. Ctrl V, vários. Por quê? Porque aí eu fico livre para ir colocando a descrição aqui, olha só. Tá vendo? Fui colocando aqui os itens e ele foi trazendo para nós aqui. Agora ficou fácil. Basta que eu venha aqui e coloque assim, ó, quantidade. Então aí eu venho. Não, vamos colocar na ordem certinho, ó. 1, 2, o leite, vamos deixar desse jeito, tá? Então farinha de trigo, quanto que nós vamos utilizar? Nesse bolo vai, ó, ele é em quilo, então aqui eu vou digitar vai meio quilo. Leite, quanto que vai? São litros, 200 ml, 0,2. Ovo já está em unidade. Quantos ovos vão? 3. Legal. E fermento biológico? Quanto que coloca? São em gramas? 10 gramas. Bacana. Que mais agora? Chocolate em pó. Afinal, nosso bolo é de chocolate. Então, quanto? E ele controla em grama. Quantas gramas de chocolate? 200. Bacana. Bom, o que falta aqui nesse bolo? Você aí que é especialista em bolo já vai me dizendo aí o que é que falta para poder fazer. Um dos elementos, e eu tenho uma colinha aqui, tá? Por isso que eu sei. Essa colinha está me dizendo aqui que eu preciso pôr o açúcar aqui ainda. Então, só que eu não tenho açúcar. Então, eu vou vir aqui e vou colocar, teoricamente, o nosso açúcar, ó, é o número 6. Então, eu vou colocar aqui 6 e vou cadastrar
o açúcar, ok? Maiúsculo, né? Bacana, o açúcar também é em grama. Legal, feito aqui, cadastrei o açúcar, agora é só vir aqui e colocar o número 6. Epa, não funcionou, não trouxe o açúcar, mas está cadastrado. E por que ele não trouxe? Lembra que eu falei que eu gostaria de fixar a posição? Então ele está pegando até o C7. E olha só o C7 até onde é. É até aqui no chocolate em pó. E ele não pega para baixo dali. Poxa, Matheus, e agora? Como é que eu vou fazer? Bom, lembra que mas nós fixamos, ele teria copiado e tal. Como é que nós vamos resolver essa parada aqui? Bom, enfim, quando você estiver trabalhando, eu vou te ensinar mais para frente alguns recursos mais inteligentes para isso. Mas por hora, o que você vai aprender? Você vai vir aqui, olha só, onde está o 7 que ele fala que é o intervalo final, você vai digitar assim, um código bem alto aqui, eu vou pôr 999, tá? E vou dar um Enter. Aí, olha só, agora ele trouxe, porque ele expandiu a nossa consulta do A3 até o C999, ou seja, eu posso vir cadastrando N elementos aqui, que agora ele vai procurando. Vamos fazer isso para todos os campos? Por quê? Se eu voltar aqui em cima, lembra que esse aqui ainda não está fixado, só ajustei para esse aqui, olha. Mas esse aqui não está com 999, ele está lá fixado com o 7. Então, o certo é eu vir aqui corrigir na primeira, ó, vai até o 999, e aí eu tenho que copiar isso para todas, né? Como eu sei que a unidade vai ter o mesmo problema, então eu vou fazer o ajuste para ela também, ó, 999, dá um Enter, pronto. Agora, ó, seleciono os dois registros, Ctrl C, e vou sobrescrever todos esses outros. Pronto, agora nós estamos aqui em açúcar. Vamos fazer um teste, cadastrar um outro elemento para ver se vai dar certo? Então, nós vamos vir aqui, olha, e no cadastro, agora vamos colocar um outro elemento aqui, um outro cadastro. Vou colocar o código 7 e vamos chamar ele de creme de leite. Então, nesse creme de leite, a gente utiliza e compra uma lata, mas se eu não me engano, a lata também é em gramas e eu posso usar meia lata, é melhor que eu fale em gramas também. Então, aí nós vamos colocar aqui gramas aqui também. E aí, por fim, eu venho aqui e coloco o número 7 e pronto. Agora sim, está funcionando. Então, vamos só preencher a quantidade aqui, ó. Vai em açúcar, grama, 400 gramas, creme de leite, não sei, vamos por 200, tá? Então, nesse cenário, agora nós temos a nossa receitinha pronta aqui, trazendo. Então, eu posso ir cadastrando quantos elementos quiser lá e colocando aqui. Se eu precisar expandir a planilha, é só ir copiando para baixo. Tá feito o nosso cadastro de bolo de chocolate. E se eu quisesse agora fazer um novo bolo, como eu iria fazer? Você vem aqui, olha só, clica com o segundo botão no bolo de chocolate, é como se a gente fosse adicionar uma folha no caderno. E vai clicar aqui, ó, segundo botão ali, né, no bolo de chocolate, mover ou copiar, marca essa caixinha aqui embaixo, ó, criar uma cópia, clico aqui e coloco criar e dou OK aqui, ó. Ele vai trazer como bolo de chocolate 2. Só que eu já tenho um bolo de chocolate, como eu vou chamar isso aqui? De bolo de laranja. Tá. Olha, eu quero que o cadastro fique sempre lá para a esquerda. Então, o que eu faço? Olha, eu clico aqui em cima do cadastro e seguro e arrasto ele para lá. Pronto, agora eu organizei. Pronto, e agora a gente tem o bolo de chocolate e o bolo de laranja a partir daquele pronto ali, né? Só que aqui não vai ser chocolate, né? O que nós vamos colocar aqui é o próprio... Nós vamos ter que depois colocar um outro ingrediente para deixar isso pronto. Então, o importante agora aqui é que você consegue ir criando várias abinhas aqui e colocando uma receita para cada um. E note que agora tanto faz a informação, inclusive se eu vier aqui e colocar açúcar... Se eu chamasse isso aqui de... como é que chama aquele açúcar? Cristal. E der um atualizar, o que vai acontecer? Todo lugar que era açúcar, olha aí, agora é açúcar cristal automaticamente, entendeu? Então,
Então essa é a vantagem de você utilizar o ProCV, porque você mantém uma informação sendo propagada em outras planilhas e você consegue juntar também várias informações. Bom, gostou dessas dicas? Deixa aqui o like no canal. Eu não sei exatamente para que vai servir esse like, afinal esses são os primeiros vídeos que eu estou fazendo, mas eu prometo que lá na frente eu conto para vocês para que está, vamos dizer assim, ajudando o like. No mínimo vai me ajudar para eu ver os likes crescendo e ter motivação para gravar os próximos vídeos aí. Valeu, pessoal, esse foi o ProCV na prática, Excel para gestores. Continua nos próximos vídeos que nós vamos chegar com o cadastro de produto completinho lá na frente.